Não é difícil. Queria pedir a igreja para ficar em pé, oferecer a palavra, amém? Sem perda de tempo. 2 Crônicas 24, versículo 20, diz o seguinte: e o Espírito de Deus revestiu Zacarias, filho do sacerdote Joiada, o qual se pôs em pé acima do povo e lhes disse: assim diz Deus, porque transgredis os mandamentos do Senhor, de modo que não possais prosperar, porque deixastes ao Senhor, também Ele vos deixará. E eles conspiraram contra ele e o apedrejaram por mandado do rei no pátio da casa do Senhor. Amém? Igreja, você tem velho? Nós somos tão pequenos, tão miseráveis, tão insignificantes, somos tão pecadores, nós damos tão pouco valor ao sacrifício do Senhor ali naquela cruz. Nós somos tão mal agradecidos, e Ele, mesmo sabendo que parte da humanidade não reconheceria o seu sacrifício, Ele morreu por nós, Ele derramou o seu sangue por mim, por você. E muitas das vezes nós temos medo de defender o seu nome no meio dos nossos amigos, no trabalho, na faculdade, no meio dos nossos amigos da rua. E Deus, Ele tem falado nesses últimos dias comigo de uma forma tão profunda. Em 1370, mais ou menos, no século XIII, houve um homem cujo nome foi Wycliffe. Foi o primeiro reformista da igreja. Ele era inglês. Foi um homem que denunciou o pecado dentro da igreja católica. A igreja católica não permitia que a Bíblia, a palavra de Deus, chegasse até a mão dos homens. E esse homem, ele era reitor da Universidade de Oxford. Foi um grande reformista da igreja. Muito se fala dos reformistas da igreja. Lutero, fala-se muito de João Calvin, mas as pessoas esquecem que o primeiro reformista foi Wycliffe, e ele peitou 3 papas de uma vez. Ele foi um homem que ele encarou os papas, e com a ousadia que Deus lhe concedeu, ele começou a traduzir a Bíblia na língua inglesa. Ele foi um homem perfeito aos olhos de Deus, porque a palavra de Deus manda que todos o homem conheça a sua palavra. A palavra de Deus diz no livro de João, capítulo 8, versículo 32: conhecereis a verdade vos libertará. Se tem uma coisa que a igreja católica não permitia, era que essa verdade chegasse até a mão dos homens. E muitas das vezes nós somos covardes. Muitas das vezes, pastor, nós temos medo de apresentar a verdade para as pessoas que estão no erro, por causa das pedradas, por causa de sermos lançados no fogo, por causa de iremos perder os nossos amigos na faculdade, iremos perder até mesmo os nossos amigos dentro da igreja. E Deus está à procura de homens como Zacarias. Ele peitou um rei, ele peitou uma geração em Israel. Porque muitas das vezes nós somos covardes, nós não pensamos na palavra de Deus, nós somos covardes para denunciar o pecado. Esse homem, Wycliffe, ele foi um homem que ele marcou uma geração. Ele foi uma influência para um homem lá no país da Tchecoslováquia, em Praga, e cujo nome desse homem era John Hus. Hus significa ganso. Hus era um padre. Hus pregava segundo o Papa mandava que pregasse. Ele pregava somente aquilo que o Papa mandava ele pregar. E ele pregava aos homens que para entrar no céu você tinha que comprar um pedaço de terra no céu. E um dia esse homem, John Hus, começou a ler a Bíblia, pastor. Começou a meditar, começou a trazer a luz da palavra de Deus sobre a sua vida.
ele começou a denunciar o pecado dentro da igreja, ele começou a pregar o verdadeiro evangelho dentro da igreja, e cuja, pastor, muitos dos dias de hoje não têm pregado. Muitos de nós somos covardes dentro do emprego, dentro das escolas, dentro da faculdade. Muitos são 007, crentes 007, são crentes secretos. Não podem falar que é crente, senão vai queimar o filme, pastor. John Rose, ele denunciou o pecado. Ele denunciou a covardia que a igreja católica estava fazendo. A igreja apóstata romana, ela estava fazendo com que o povo gastasse até mesmo os seus dinheiros, suas riquezas, para conseguir um lugar no céu. Na verdade, estavam indo para o inferno. Eu quero colocar algo diante de vocês. Eu quero ver com você. Você está em cima do muro. A palavra, quando ela fala, conhecereis a verdade vos libertará. Você está em cima do muro. Você conhece a verdade, mas também conhece a mentira, pastor. Você está cogitando entre dois deuses. Você é crente, fiel ao Senhor, não teme perder os seus amigos, não teme estar sozinho, porque os seus amigos te chamam de santão. E hoje, pastor, o que mais tem se ouvido no meio dos crentes, você é santão, porque você denuncia o pecado. Há um grande medo no meio da igreja de denunciar o pecado, porque se você falar contra o pecado, você é santão. E os anões da fé estão te rodeando. Anões da fé são os homens que querem viver sempre em cima do muro. Eles não tomam decisão de seguir verdadeiramente a Cristo Jesus. John Rose foi queimado, puseram ele no fogo, e um dia antes dele ser queimado, pastor, ele fez um teste. Ele colocou seu dedo numa vela para sentir a dor, para ver como que ia ser queimado. O diabo estava ali colocando medo. É melhor você negar o evangelho e continuar vivo. Mas John Rose foi homem levantado por Deus. E Deus está querendo levantar homens e mulheres que estão em cima do muro. Aqui nesse lugar tem homens e mulheres de Deus, mas existem ainda, pastor, muitos que estão em cima do muro, não decidiram seguir o evangelho de verdade. Sabe por quê? Porque as novelas da Globo, o Big Brother Brasil, a Fazenda, não pode deixar você ser um crente de verdade. E muitas das vezes Deus está querendo te levantar para pôr aqui em cima, porque existem traficantes, prostitutas, drogados que estão esperando você falar a verdade, para que a verdade venha libertá-los. Aleluia. Deus está querendo levantar Zacarias aqui no meio. Deus está querendo levantar João Batistas aqui no meio deste púlpito, aqui no meio dessa igreja. Deus está querendo levantar John Rose. Deus está querendo levantar um Deus aqui no meio desse povo. E muitas das vezes você acha que a religiosidade vai te levar para o céu, e não vai levar para o céu. Não vai te levar para o céu. A religiosidade vai te levar para o inferno. Porque o Espírito Santo é vida, e é vida em abundância. E essa abundância que eu estou falando não é riqueza, não é dinheiro. A abundância que eu estou falando aqui é simplesmente você não ser miserável. Deus está querendo te levantar nessa noite. Deus está querendo te tirar de cima do muro. Porque se Jesus voltar e você continuar em cima do muro, você vai cair e vai para o inferno. Eu queria pedir à igreja que ficasse de pé. Só um minuto, pastor. Eu queria pedir à igreja que ficasse de pé, colocasse a sua mão no seu coração. E quero te falar uma coisa. Deus está te dando uma chance nessa noite de descer de cima do muro. Eu sou um cara que eu fui escravo do pecado. Eu era idólatra de futebol. Eu era idólatra de Atlético Mineiro. Eu era idólatra de televisão, de Sky. A minha vida era sentar no sofá, igual aquele irmão contou aquele dia. A televisão não me deixava ter vida com Deus. E eu vou te falar uma coisa. Se tem tantos casamentos hoje em dia que estão terminando, é por causa da televisão, pastor.
Me perdoa falar isso, mas é a realidade. A escola do adultério tem destruído muitos casamentos, tem destruído muitos lares e tem destruído muitas vidas espirituais. E Deus quer te chamar nessa noite para ser um incendiário no reino dele. Deus está querendo te chamar nessa noite para incendiar os lugares mais inóspitos deste lugar, para incendiar as vidas, os becos, os pontos de drogas. Deus está querendo te levar a ser uma luz que brilha. Porque Deus está cheio de luz que ilumina. Luz que ilumina não brilha, ele não acaba com as trevas, ela simplesmente ilumina o caminho. Mas uma luz que brilha, as trevas não podem te encarar no olho. Dê a mão, irmão, do lado. Eu não sei quem vai pregar aqui nessa noite, mas eu quero te falar uma coisa. Preste atenção no que vai ser pregado aqui nessa noite, que eu tenho certeza que Deus vai falar no seu coração. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu peço ao Senhor agora, Deus, o teu Espírito em nome de Jesus, que toca nesse coração duvidoso. Que o Senhor, ó Deus, venha enviar o teu Espírito, que traz verdadeiramente, Senhor, a certeza que esse coração está em cima do muro, e que ele venha descer em cima do muro, e que ele venha ser um homem de fogo, um homem santo na tua presença, uma mulher de oração, que levanta nas madrugadas para interceder pela obra do Senhor. Deus, em nome de Jesus, começa a passar o teu Espírito do fogo aí no meio deste crente, começa a despertá-lo, que a obra é muito mais do que vir na igreja. A obra e a santidade Senhor, simplesmente, Pai, é um pacto com o Senhor. Deus, quebra este coração, e que o pregador essa noite possa trazer a palavra do Senhor diretamente no coração de cada homem e mulher de Deus aqui. Amém? Eu queria dizer, pastor, Deus vai levantar pessoas aqui. Deus vai levantar pessoas aqui que vivem dizendo: eu não tenho oportunidade. Deus manda te dizer: você não tem oportunidade porque você ainda não se entregou 100% para mim. Você ainda cogita entre dois senhores, entre dois reinos. E santidade é acordo. Acordo, igreja, não pode ser quebrado. Acordo é só com um reino. Não existe acordo com dois reinos. Ou você é do reino dos céus, ou você é do reino da terra. E Deus manda você fazer o seguinte: quebra o acordo que você tem com o reino dessa terra e renova o seu acordo com o reino dos céus. Jesus está voltando, e muito breve muitos vão ficar aqui. E tem gente falando, pastor, que vai ficar e vai ter a segunda chance. Eu quero te dizer, crente, se você não está conseguindo ser fiel a Deus no tempo da graça, no tempo da grande tribulação, você não vai conseguir jamais. Tem crente, pastor, que quer ser fiel à lei. Tem crente que quer ser fiel à lei e não consegue ser fiel ao tempo da graça. Tem crente que está fazendo o que os judeus fazem. Em Gálatas, no capítulo 2, Paulo chamou a atenção de Pedro, porque Pedro, quando estava com os judeus, era uma coisa, quando estava longe dos judeus, era outra. E você está no tempo da graça. Eu quero te dizer uma coisa: ou você anda segundo o tempo da graça, ama o teu próximo a ti mesmo, e ama a Deus acima de todas as coisas. Do contrário, você não vai conseguir. Porque se você viver pela lei, você vai ser julgado pela lei, e ninguém consegue seguir a lei. Essa palavra